conto, ele faz parte também dos textos literários. Então, bom dia, pessoal. Então, nós vamos começar a trabalhar os poemas em cordel. Então, eu estava explicando que os poemas, né, o gênero textual poema, ele faz parte dos textos literários, tá? Ou seja, são textos que mexem com a criatividade, a imaginação, tanto do autor, né, porque ele pode soltar ali a criatividade dele, tanto quanto do leitor. Oi, Joaquim? Ele imagina para fazer o texto, né? Isso, ele imagina, ele cria seres, enfim. O poema, ele geralmente tem o seguinte padrão de estrutura. Então, ele é formado por versos, que são as linhas, tá? O conjunto de versos são chamados de estrofes, e dentro das estrofes temos as rimas, ou seja, são poemas, né? Aliás, traz a musicalidade neles, tá? E em cordel, lembrando que ele tem esse nome porque eles eram pendurados em cordas, tá? Quando eram vendidos os textos, tá? Hoje em dia temos as revistinhas que são vendidas, né, lá no Recife, a gente vê lá na Alto da Sé, né, nas barraquinhas ali em Olinda. E tem também os cordelistas, que são os músicos, né, que são os poetas, os que eles cantam, eles criam também, eles escrevem. Oi, Joaquim. Aquele que vem com violão e fica rimando. Isso, exatamente, são os cordelistas, tá? Então, são textos que são esses poemas são passados de geração em geração, tá? Ele surgiu em Portugal, no século XVI, né? Veio para cá depois e ganhou tanta repercussão no Nordeste que até hoje faz parte da nossa literatura, tá? Aí, no caso, na página 18, vocês estão vendo aí, tá aparecendo para vocês, pessoal de casa. Temos aí um cordel chamado, um bairro chamado Lagoa do Mato, tá? Então, o título, ele está destacando o tema do poema, né, do poema, do cordel. Tá aparecendo. Tá? Pronto. E aí, quem quer fazer a leitura? Eu. Pronto, pode ler, meu amor. Um bairro chamado Lagoa do Mato. Nasci numa casa linda, num bairro chamado Lagoa do Mato. Cresci vendo a graça, a mareca e o pato. Marreca e o pato. Brincando por trás da nossa cozinha, à tarde chamava o vento que vinha das bandas da praia para nos abanar. Tia gritava: está pronto o jantar. O sol se deitava, a lua saía. O trem apitava, a máquina gemia, soltando faísca e fogo no ar. Pronto, para aí um pouquinho. Então, vamos lá. É muito comum, então, aparecer o eu lírico, tá? O eu lírico, como vocês já sabem, é o quê? O que é o eu lírico? Não tem um tipo de conto imaginário. Não. Oi, meu amor, fale. A pessoa que fala o poema. Isso, é a voz do poema, tá? Então, o eu lírico é a identidade daquele poema, tá? Ou seja, o eu lírico, ele pode ser quem o poeta quiser, tá? Seria... oi? Não. Não, o eu lírico seria a identidade ali do poeta. Pode ser quem ele quiser, tá? Pode ser um menino. Isso. Então, o eu lírico pode ser, né, uma criança, pode ser um adulto, pode ser uma mulher, pode ser um homem, tá?
que é a voz da fala do poema, tá? Pode ser que ele quiser. Mas o animal não vai ter, né? Não vai ficar falando. Aí, pronto. Se no meio do cordel, por exemplo, do poema, tiver um animal que ganhou voz, ele quiser falar, tudo bem. Pode ter também. Mas não é comum aparecer animal, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, cada linha do poema é chamada de verso, como vocês já sabem, o conjunto de versos é chamado de estrofe, tá? O que acontece? Nesse caso aqui, nós temos dois tipos de estrutura poética de um poema. A gente tem a estrutura fixa, tá? E a gente tem a estrutura livre, tá? O que seria a estrutura fixa? É quando o poema, ele tem um padrão de rima. Então, assim, sempre naquele verso, sempre naquela estrofe vai surgir uma rima padrão, tá? Quando o poema não tem rima, quando ele não tem, é escrito assim, né, do jeito que ele quis, sem musicalidade, ele é chamado de livre. Ou seja, né, deu a liberdade ali, não precisou seguir um padrão, tá? Então, existem dois, livre e fixo. Não, hoje em dia não. Antigamente, tinham alguns momentos, né, da literatura ali que tinham padrões de escrita de poemas. Por exemplo, nos séculos XV e XVI, a estrutura muito vista, a estrutura padrão eram sonetos. Antes disso, eram cantigas. Então, assim, sempre aquele padrão, soneto, 2 estrofes com 4 versos, 2 com 3. Então, todo poema era baseado em um soneto. Tá? Hoje em dia, não. A gente tem... a gente vivencia a literatura contemporânea. Então, a forma como escrevemos é mais livre. Então, cada autor, cada poeta, cada escritor, ele pode escrever da maneira que quiser. Tá? Aí, vamos para... estrofe seguinte, vai, Richard, leia. Quando ela saía, eu só chegava aqui. E ele, Zequinha, pra gente brincar. Comia melancia depois de se banhar. Nas águas barrentas daquela lagoa, a vida era simples, barata e tão boa, que a gente nem via o tempo passar. Pronto, aí no caso, cada estrofe está contando, ou seja, cada estrofe, as duas que foram analisadas aí, o poema não está completo, tá? Então, cada uma das estrofes conta um trecho da história que o motivou a fazer esse cordel, tá? Isso é o que faz ele ser o poema, né, em cordel. Então, nessa estrofe, a última agora, o eu poético, ele está continuando a contar sobre as suas experiências de vida, tá? O lugar onde ele nasceu, em um tempo que já se foi, ou seja, ele está utilizando, verbos no passado, a lua entrava, batia, caíam, tá vendo? Sempre verbos no passado, ou seja, já aconteceu, ele está contando provavelmente algo da infância dele, no momento da vida dele lá que ele viveu nesse bairro, tá? Então, ao final, ele revela o valor dessas experiências. Quando ele fala, a vida era simples, era barata, tão boa, que a gente nem via o tempo passar, tá? Ou seja, né, a experiência para ele foi uma experiência boa, foi uma experiência que marcou, que ele fala com um teor de nostalgia, de saudosismo, tá? Ele sente falta desse tempo. Então, faz parte do poema de cordel a referência às próprias vivências e a observação da realidade que ele viveu, tá? Então, ele está contando todas as experiências que ele teve, né, que foram positivas na vida dele, tá? O que acontece? Vocês perceberam aí que na frente de cada verso tem as letras, né? A, B, 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 C, enfim. Vou explicar o que elas são, tá?
Em cada poema, a gente pode fazer a chamada expansão. O que é expansão? É fazer, na verdade, é a contagem das rimas, né, do padrão de rimas deste poema, tá? Então, como é que faz essa contagem? Tá? De acordo com a terminação, de acordo com a rima, tá? Geralmente a rima, ela é a sílaba final de cada verso, tá? Que é a mesma escrita, tá? São palavras que têm a mesma sílaba, tá? No final de cada verso, certo? Então, vejam só. O primeiro verso diz o seguinte: nasci numa casa de frente para a linha. Então, letra A, tá vendo? Primeiro verso, letra A, certo? Num bairro chamado Lagoa do Mato. Mato. O segundo verso tem a mesma rima do primeiro? Não. Então, quando acontece isso, coloca a letra seguinte, ou seja, ele colocou a letra B, tá vendo? Olha o terceiro verso agora. Cresci vendo a garça, o marreco e o pato. Ou seja, pato rimou com mato. Então, se é o mesmo, né, a mesma rima, coloca a mesma letra. Por isso ele repetiu aí a letra B, certo? Aí o quarto verso. Brincando por trás da nossa cozinha. O que acontece? Cozinha rima com linha. Então, por isso, ele repetiu aí no quarto verso a letra A, ok? Aí no quinto, ó, a tarde chamava o vento que vinha. Então, vinha rima com cozinha e rima com linha. Então, por isso também recebeu a letra A, tá? E aí o próximo, ó, das bandas da praia para nos abanar. Ou seja, abanar termina com ar, certo? Se ele terminar com ar, ele não vai rimar nem com linha, nem com mato. Por isso, vem a letra seguinte. Por isso, foi escrito com a letra C, tá? Aí, o verso seguinte, ó. Titia gritava, está pronto o jantar. Jantar rimou com abanar. Por isso, também recebeu a letra C, tá? No primeiro, é o primeiro, eu estou explicando essa sequência de letras que está aí no final de cada verso, tá? Tem a ver com a questão da estrutura das rimas, tá? Então, aí a próxima, ó, o sol se deitava, a lua saía. Saía não vai rimar com nenhuma das três sequências ali, ó, nem com linha, nem com mato, nem com abanar. Então, por isso foi a letra D. Aí, de baixo, ó, o trem apitava, a máquina gemia. Gemia rima com saía, por isso também recebeu a letra D. Aí, ó, a última agora, soltando faísca de fogo no ar. Então, ar rimou com abanar, que rimou com jantar. Por isso ele recebeu a letra C. Aí, o que acontece? Tudo bem até aí? Vocês conseguiram entender? Pessoal, Eu não entendi. você não entendeu ou entendeu? Eu não entendi. Vamos lá. O que acontece? Cada verso do poema, ele tem um final, certo? Um final, e cada verso vai rimar com o seguinte, enfim. O que acontece? Essas letras ao lado, elas estão fazendo a estrutura dessas rimas, certo, Gustavo? Tá conseguindo entender até aí? Sim. Pessoal, alguém teve alguma dúvida aqui? Tá conseguindo entender? Pronto, então o que acontece? Vamos analisar aqui o primeiro verso. Então, a gente, geralmente, né, no primeiro verso vai começar com a letra A. Tá vendo aqui, Gustavo, a letra A? Sim. Pronto, beleza. Então, olha, veja aí o primeiro verso. Nasci numa casa de frente para a linha. O primeiro verso terminou com a palavra linha, tá? Então, aí coloquei a letra A, beleza? Vou para o segundo verso agora. Num bairro chamado Lagoa do Mato. Mato rima com linha, Gustavo? Não? Não. Então, por isso ele colocou o que aqui, ó? A letra B, certo? B. A letra seguinte. Por quê? Se aqui tivesse uma palavra que rimasse com linha, aí ele ia fazer o quê? Ele ia repetir a letra A. Mas como não foi, ele colocou a letra seguinte. Entendeu? Sim.
Pronto, aí vamos para o terceiro verso. Cresci vendo a garça, a marreca e o pato. Pato rima com mato, não Sim. rima? Sim, por isso que ele repetiu aqui a letra B, tá vendo? Sim. Aí vamos para o próximo agora. Brincando por trás da nossa cozinha. Cozinha rima com linha, Gustavo? Sim. Sim, por isso que ele repetiu aqui a letra A, certo? À tarde chamava o vento que vinha. Vinha rima com cozinha? Isso que ele repetiu aqui a letra A, certo? À tarde chamava o vento que vinha. Vinha rima com cozinha? Sim. Por isso também ele colocou aqui a letra A, certo? Vamos para a seguinte, ó. Das bandas da praia para nos abanar. Abanar rima com vinha? Não. Rima com mato? Não. Então, por isso que ele colocou a letra seguinte, ele colocou a letra C, que é a letra, né, depois daqui do B, certo? Vamos Certo. lá. Titia gritava, está pronto o jantar. Jantar rima com abanar, não é, Gustavo? Sim. Pronto, por isso que ele repetiu aqui a letra C, tá? Entendi. Entendeu agora? Aí o que Sim. acontece? Aqui embaixo ele colocou a letra D porque saía não rima com jantar, não rima com vinha e não rima com pato. Então, por isso ele colocou a letra seguinte. Entendeu? Sim. Pronto, agora vamos para a estrofe seguinte. O que acontece? Se o poema tiver 3, 4 estrofes, quando for fazer essa análise, né? Aí, por exemplo, igual aqui, ó. A lua entrava na casa da gente. O que acontece? Gente não vai rimar nem com nenhuma das palavras finais da primeira estrofe. Se não rima com nenhuma, ele vai fazer o quê? Colocar a letra seguinte. Então, por isso aqui, ó, veio a letra E, tá? Aí no verso seguinte, ó, batia com força nas 4 paredes. Paredes não rima com gente, não vai rimar com ar, não vai rimar com nenhuma das palavras da estrofe anterior. Por isso ele colocou o quê? A letra seguinte, a letra F, tá? Aí o que acontece? No verso seguinte, ele voltou aqui, ó, pintando na sala um céu diferente. Diferente rima com gente, então por isso ele repetiu aqui a letra E, tá? Quando ela saía, chegava o sol quente. Quente rima com diferente, com gente, tá? Por isso letra E. Aí o que aconteceu, ó? No verso seguinte, ele termina com a palavra brincar. O que acontece? Brincar rima com da estrofe anterior, rima com abanar e com jantar e com ar. Por isso ele repetiu aqui a letra C. A mesma coisa aqui, ó. A palavra banhar rima com brincar, que rima com jantar, abanar, enfim. E aí, por isso ele repetiu a letra C, tá? Só que aí no verso seguinte, ó, tem a palavra lagoa. O que acontece? Lagoa não rima com nenhuma dos versos, né? Nem da estrofe anterior. Então, por isso ele colocou o quê? A letra G, tá? E aí, no verso seguinte, tem a palavra boa. Aí, boa rima com lagoa. Por isso ele repetiu a letra G. E aí, o último verso, que a gente nem viu o tempo passar, rima com banhar, brincar, ar. Aí, por isso, ele repetiu a letra C, tá? Então, a rima obedece o seguinte esquema, tá? Na primeira estrofe, o esquema é A, B, B, A, C, C, D e termina com C, tá? E a segunda estrofe é F, F, E, C, G e também termina com C, tá? Entenderam como funciona a contagem das rimas, né? Quanto à estrutura dela, o esquema. Pessoal de casa, alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Ok, então temos aí algumas questões, tá? Vocês vão estar respondendo.
Então, a primeira diz o seguinte, ó, o título do cordel busca retratar o tema da história que será contada. Na sua opinião, ou seja, é pessoal, tá? Após a leitura do cordel, o título cumpriu esse papel, ou seja, cumpriu, né, buscar retratar o tema da história? Aí é pessoal, tá? Vocês vão responder aí. Qual é o tema desenvolvido no cordel? Aí vai responder. Por ser lido, aí vocês vão responder até o terceiro, porque a letra A, tá? A letra B e a letra B é oral e a letra C, vocês respondam aí também, ó. Então, a letra A, indique a quantidade de versos e de estrofes apresentadas no poema de Cordel, um bairro chamado Lagoa do Mato. Então, vocês vão contar aí quantas estrofes e quantos versos ele tem, tá? E a letra C, em relação à sonoridade e ao ritmo, o que você consegue perceber? Aí vocês vão responder aí. Vou pausar um pouquinho, depois a gente volta para a correção.